E pelo avanço da ciência, cada vez mais a longevidade é uma realidade. E nós que hoje vivemos esta transição, e os nossos filhos, essa geração que eu acabei de abraçar aqui, verão cada vez mais a sociedade envelhecer. Pois com o avanço da ciência, da tecnologia, o avanço dos cuidados médicos para com a terceira idade, ou melhor idade, ou queira lá como se chame, esta fase acima dos 60 anos, fará com que a população seja cada vez mais avançada em sua idade. Alguns prognósticos dos dados estatísticos dão conta de que em 2004 a pirâmide etária no Brasil será totalmente diferente daquilo que temos visto até aqui. A pirâmide atual ela tem a sua base muito larga, com muitas crianças, muitos bebês, e o topo da pirâmide extremamente encurtada, com uma perspectiva de vida e expectativa de vida muito curta. Mas em 2040, esta pirâmide começará a mudar, em que nós teremos menos crianças e cada vez mais idosos. Hoje a média já é de 1,4 filhos por família. Ou seja, para que você tenha 2 filhos, você precisa de 3 famílias. Pois é. E eu me enquadro nisso. Estava vendo a Jane ali com o bebê tão lindinho no colo. Mas ela só estava ajudando a Leila. A realidade, isso se reflete na nossa visão de futuro também como igreja. Jeremias 29, Deus diz ao seu povo exilado na Babilônia que teria para ele um futuro, uma esperança. Mas quando nós pensamos em futuro e esperança sem crianças, isto muda muito o nosso paradigma. Pois hoje nós atentamos e cuidamos e queremos um módulo infantil forte, um local adequado, queremos investir recursos para que as nossas crianças tenham todas as ferramentas necessárias para crescer. Mas acredite, nossos filhos viverão um tempo que muitos aqui de nós talvez já não estejamos vivos para ver, em que os módulos infantis já não serão mais a chave do crescimento das igrejas, mas sim classes de escola bíblica dominical forte para adultos, projetos de terceira idade solidificados, acessibilidade, cuidado e atenção para os idosos, pois não faltam muitas décadas adiante de nós para que o nosso mundo esteja cada vez mais envelhecido. Isto requererá de nós responsabilidade, ações, zelo, cuidado, enfim, paradigmas que mudam, realidades que se alteram e que se alternam com o passar do tempo. Hoje a realidade da expectativa de vida já é diferente, quando nós temos muito mais idosos do que há 20 e 30 anos atrás. E basta raciocinar de forma muito simples, que daqui a mais 30 a 40 anos, com esta taxa de nascimento tão pequena, de 1,4 bebês por família, e o avanço da ciência com medicamentos, com tratamentos, com terapias, com atenção ao idoso, nós envelheceremos. E cada vez menos crianças no mundo, tendemos a ter cada vez mais uma sociedade envelhecida, com suas demandas, com suas carências, com suas necessidades. O Salmo 71, que já lemos hoje pela manhã na nossa liturgia, retrata a súplica de um idoso. É assim que se intitula o Salmo 71. Esse é um dos meus preferidos. Pelo menos lá no versículo 20, especialmente, é quando eu tenho um dos textos chaves para a minha vida. Do Deus da segunda chance, do Deus da restauração, do Deus do recomeço, do Deus do renovo, do Deus que nos permite passar por duras e terríveis provas, mas que nos faz de novo ver a vida. Perceba que esse salmo foi cantado por um idoso. Davi, já na sua idade avançada, suplica ao Senhor graça e misericórdia para o final da sua existência. E quero reler com os irmãos os versículos 17 até adiante, quando Davi diz assim: ó Deus, Tu me ensinaste desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado Tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus,
até que eu tenha anunciado tua força a esta geração e o teu poder às gerações do futuro. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério, pela tua fidelidade, ó meu Deus, eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar teus louvores. Minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram minha ruína estão envergonhados e humilhados. Celebrar a vida. Eu posso perceber que Davi tem no seu coração um anseio imensurável, incontido, de celebrar a sua existência, mesmo quando seus cabelos já estão brancos, mesmo certamente suas forças já não são mais as mesmas, mesmo quando o seu vigor já não se compara ao daquele guerreiro que lutou contra Golias, que matou um leão, que enfrentou um rei ímpio, Saul. Mas ainda assim, na sua velhice, Davi encontra os motivos para celebrar a vida. Eu quero destacar aqui alguns princípios, que são para nós também como exemplo, como referencial, de como se celebra a vida, mesmo na velhice. Primeiro, encontramos Davi lembrando-se dos grandes feitos do Senhor. Versículo 17, ele diz: ó Deus, tu que me ensinaste desde a minha mocidade. Celebrar a vida é lembrar dos grandes feitos do Senhor. É comum nós encontrarmos gente idosa que tem muita história para contar. Eu particularmente gosto de ouvi-las. Sempre que visito os irmãos e irmãs da nossa igreja, gosto de dedicar algum tempo, especialmente quando esses são já de cabelos brancos, de ouvir suas histórias. E muitos introduzem suas histórias dizendo assim: porque no meu tempo, porque na minha época. Eu tenho ainda uma avó que costuma introduzir suas conversas e dizer assim: porque no meu tempo. É interessante que algumas coisas do seu tempo não servem mais. Outras coisas do seu tempo trazem tanta saudade. Por exemplo, ninguém mais gosta de ouvir rádio a válvula, né? Algumas coisas do passado nós esquecemos. Nós transicionamos para a modernidade sem questionar. Outras nós temos tantas resistências. Incrível, estou vindo agora de um seminário em que tínhamos ali no grupo de 36 alunos da nossa turma, dentre as outras 8 turmas que estavam ali reunidas em Águas de Lindóia, gente de todas as idades. E foi interessante ouvir o testemunho de uma pessoa que veio do interior do Brasil dizer que na igreja dele ainda há conflitos de geração acerca de que instrumentos podem tocar, que roupas podem usar, e que estilo de culto é o culto adequado ao Senhor. Eu lembro da minha avó. Minha avó brigava conosco muito contra a bateria. Bateria era do diabo. Instrumento horroroso. Talvez ela esteja até me vendo, né, vó? Mamãe assistiu o nosso culto lá pela manhã. E eu me lembro de maneira muito clara, um belo domingo, quando lá em Senador Camará cantávamos um hino um pouco mais alegre, e ela levantou do seu lugar e disse com todo entusiasmo, gesticulando para o meu cunhado, que era o baterista da época: Carlos, vá tocar bateria. Quase que nós paramos o culto todo para celebrar a mudança de visão. Mas nós ouvimos o pastor Ebenezer Bittencourt compartilhar a experiência que uma vez ouviu de um senhor. Ele era contra a bateria em toda a sua força. Quando o seu neto nasceu, cresceu, quis aprender bateria. Da noite para o dia, aquele irmão disse assim: pastor, precisamos colocar uma bateria no culto. Ah, como os netos têm um poder tremendo de mudar os corações dos nossos irmãos.
como o neto tem um poder tremendo de quebrar os nossos paradigmas. Mas independentemente das experiências do passado, todos nós temos uma linha em comum, que atravessa gostos e costumes, hábitos e culturas, e percebemos a boa mão do Senhor que nos conduziu até aqui. Celebrar a vida é focar o nosso coração naquilo que é essencial. E o que é essencial é contemplar as ações de Deus em nosso favor. Eu recebo em meu e-mail, uma iniciativa de um dos meus tios, que alguns anos atrás decidiu traduzir correspondência do início do século, em que meu tio-avô trocava com meus outros tios-avós e com alguns dos seus sobrinhos, hoje meus tios, lá na colônia Leta de Rio Novo. E é muito gostoso ver e ler aquelas histórias da chuvarada que lavou a lavoura, da seca que não permitia plantar nada, do pastor que não vinha para celebrar a ceia lá no interiorzão de Santa Catarina. Mas sabe o que eu percebo lendo essas cartas? E se alguém tiver interesse eu posso mandar para o seu e-mail também. É que os conflitos eram os mesmos que os de hoje. Interessante perceber que naquelas cartas de 1918, da época da nossa igreja sendo organizada, 1930, as correspondências que ele trocava com seus irmãos, e os seus irmãos mandavam aqui para o Rio de Janeiro, onde ele estudava no Colégio Batista da época, e depois do seminário, mandavam notícias lá de Rio Novo, em Santa Catarina, eram: soube de fulano? Fulana quebrou o 7º mandamento, ou seja, adulterou. E fulano de tal, que não respeita mais o missionário tal. Soube de fulano que abandonou a igreja por causa de bebida alcoólica? 1920. Mas no meio daquelas correspondências, volta e meia vinha um testemunho. Graças a Deus, Deus mandou a chuva para a nossa lavoura. Soube que no mês passado, papai conseguiu reunir não sei quantas sacas de milho para vender lá em Orleans. Graças a Deus, Deus é fiel. Amados, o Deus é o mesmo. E por incrível que pareça, o tempo muda, a tecnologia avança, os remédios são descobertos, mas o ser humano é o mesmo. Com os mesmos conflitos, com as mesmas angústias, com as mesmas agonias. E o salmista Davi, no final da sua vida, olha para trás e diz: Senhor, Tu me ensinaste desde a minha mocidade. Celebrar a vida é lembrar dos feitos do Senhor ao longo de toda a nossa história. Portanto, irmãos de cabeças brancas, e eu já me incluo nesse, se for só por isso, né? Se for só por isso, eu já estou nessa. Eu, Robson, Carlos Cruz, Samarone mais do que eu, mas nós todos somos jovens ainda. Hoje em dia, cabelo branco já não diz mais tanta coisa, mas essas peles enrugadas, essas mãos calejadas, esses passos mais retardados, essa fraqueza percebida no andar, tem de trazer à vida os ensinamentos do Senhor ao longo de toda a sua existência. Celebrar a vida é ter história para contar do que Deus é para nós, desde a nossa mocidade. E ele termina o versículo 17, ele completa o seu testemunho dizendo: e até aqui tenho anunciado tuas maravilhas. Celebrar a vida é anunciar aos outros quem Deus é e o que Ele faz. Nós precisamos corrigir o nosso foco da adoração. E nunca será muito ou demais falar sobre isso. Porque hoje a nossa adoração, a nossa atitude de culto é muito centrada naquilo que Deus faz. Por isso, muitas vezes, a nossa fraqueza e a nossa fragilidade na experiência de adoração, porque nós estamos centrados e focados naquilo que Deus faz. E você e eu vamos convir que muitas vezes temos a impressão de que Deus não está fazendo nada. Quantas vezes oramos, choramos diante de Deus, quantas vezes agonizamos
em nosso interior, porque olhamos à nossa volta e dizemos: eu estou orando há tanto tempo e Deus não está fazendo nada. Mas as maravilhas do Senhor, antes de serem aquelas coisas que Ele faz, é aquilo o que Ele é. E Davi sabia muito bem quem Deus era, antes mesmo daquilo que Ele fazia. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu és a nossa rocha. Tu és a minha salvação. Tu és a minha esperança. Em Ti confiarei. A atitude do adorador está pautada não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Ele é. Pois quando contemplamos aquilo que Ele é, os nossos olhos são abertos para perceber os milagres de Deus, os feitos de Deus, mesmo quando aparentemente nada podíamos enxergar. Celebrar a vida é, portanto, aprender com Deus, anunciar Deus. E diz o versículo 18: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado Tua força a esta geração, e Teu poder às gerações do futuro. Nessa semana eu vi uma frase que corrigiu a minha percepção e a minha visão do que é legado. Legado não é o que você deixa quando você morre. Legado é o que você deixa quando você muda de lugar. Muitos estão esperando morrer para deixar alguma história para contar. Mas o que Davi está dizendo é que ele quer ter história para contar enquanto está vivo, a estas gerações, e ainda que se conte às gerações que estão por vir. Celebrar a vida é deixar um testemunho, pelo qual valha a pena ser lembrado. Eu disse há certo tempo atrás para um grupo de pessoas amigas que estávamos conversando, disse assim: eu tenho muito medo de envelhecer ranzinza, porque já sou às vezes um pouco impaciente. O mundo em que vivemos nos torna intolerantes, especialmente na geração em que vivemos de que tudo é fast, tudo é rápido, tudo é imediato. Nós tornamos-nos impacientes e intolerantes com coisas pequenas, quiçá com coisas grandes. Eu comentava com esse grupo de amigos: olha, se tem uma coisa que eu peço a Deus, é que não me deixe perder a alegria da vida. Amados, o que Davi está querendo dizer é que enquanto ele viver, que ele possa testemunhar da alegria do Senhor, do milagre do Senhor, da esperança do Senhor, e ter uma lembrança pela qual valha a pena ser lembrado. Você já parou para pensar sobre este legado que você está deixando, especialmente vocês, amados irmãos, que hoje são celebrados pela terceira idade, pela velhice, pela idade em que chegaram, e hoje nós lembramos de agradecer a Deus por você? Será que você vai ser lembrado por alguém que passou a vida reclamando de tudo e de todos? Será que você será lembrado por alguém que era contrário a todo tipo de mudança, de novidade? Será que os nossos filhos vão se lembrar daquele velhinho que não gostava de criança, que não gostava de jovens, que não gostava de adolescentes? Esquecemos-nos tão rapidamente que um dia todos nós fomos crianças bagunceiras. Todos nós um dia fomos adolescentes rebeldes. Todos nós um dia fomos jovens questionadores. Todos nós um dia seremos adultos que resistirão às mudanças. O que Davi centra a sua vida, no que Davi estabelece o seu princípio, e onde Davi celebra a sua vida, é dizer: Senhor, que na Tua força esta geração, e que no Teu poder as gerações futuras vejam em mim um testemunho digno de ser lembrado. Celebrar a vida é, portanto, ter histórias para contar. Celebrar a vida é contar estas histórias. Celebrar a vida é ser lembrado como alguém que viveu na força e no poder
de Deus. Que as nossas cabecinhas brancas, que as nossas muletas que já amparam alguns dos nossos irmãos, sejam para nós hoje já um legado de histórias contadas da fidelidade de Deus. Sejam vidas pelas quais vale a pena lembrar por aquilo que deixam. E nós que vamos seguindo estas pegadas, que vamos seguindo esses passos, ao ouvirmos dos cabelos brancos, ao ouvirmos desta velhice, acerca da fidelidade do Senhor, firmemos os nossos passos e andemos firmes na força e no poder de Deus. Celebrar a vida, por último, é o que diz no versículo 20. É depois de tudo o que passamos, ainda assim viver com Deus. Senhor, Tu que me fizeste viver duras e terríveis provações, Tu me restituirás a vida novamente. Celebrar a vida é passar pelo fogo, é passar pela rocha, pelos rochedos, é passar pela tempestade, confiando de que aquele que nos trouxe aqui nos levará até o final. Deus seja louvado por todas as gerações de nossa igreja, e que o Senhor nos abençoe, para que vivamos em harmonia, mesmo tendo experiências tão diferentes, mesmo tendo vivido tempos tão distintos, mas que o que nos una seja a celebração da vida, nas histórias que temos para contar, nos testemunhos que temos a dar, na confiança que temos para renovar, na esperança pela qual temos ainda para viver. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quero convidar os nossos diáconos a se colocarem